Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 21. Você está convidado a acompanhar em sua Bíblia os ensinamentos que este capítulo nos traz para nossas vidas. Lembrando que neste projeto você está convidado a acompanhar capítulo a capítulo a trajetória do povo de Deus e as preciosas lições que Deus deseja trazer para nossas vidas. Estamos nos capítulos finais, agora do livro de Josué, restando apenas 4 capítulos. E hoje o tema: Deus sempre cumpre suas promessas. Você realmente crê nas promessas de Deus para a sua vida? Por que as promessas de Deus são tão importantes para nós hoje? Por que a história da ocupação da terra prometida confirma a fidelidade de Deus a seu povo? Josué capítulo 21 demonstra o cuidado de Deus pela liderança espiritual da comunidade e destaca a distribuição ordenada de recursos entre as tribos. O capítulo serve como um lembrete da importância dos aspectos espirituais e comunitários na vida dos israelitas ao se estabelecerem na terra prometida. De Josué capítulo 21, verso 43, vem um resumo da divisão da terra. O Senhor recebe a honra de todos. Ele dá a terra, dá descanso e entrega seus inimigos nas mãos. A única conclusão é o verso 45. Nenhuma das boas promessas falhou. Tudo aconteceu. Ele também quer dar-se a conhecer a nós desta forma hoje, tendo em vista as bênçãos que nos dá. Essa é a nossa introdução do estudo de hoje no capítulo 21. Vamos agora para o tópico análise e comentários dos textos deste capítulo. O versículo 1 descreve os levitas. Esta tribo esperou todas as outras receberem suas porções para então tomar posse de sua herança. A demora até a divisão total da terra era necessária a fim de que os levitas fossem espalhados em todo Israel e recebessem cidades das diversas tribos. Seu pedido não era arbitrário, pois o Deus de Israel havia ordenado que se fizesse boa provisão para os levitas. Lá nos dias de Moisés, em Números capítulo 35, foi dado esta porção, ou foi transmitido essa ordenança. O verso 3, ainda sobre os levitas e sua herança, eles não receberam terras, conforme já vimos no capítulo 13, mas somente cidades em que eles habitariam. Eles também dependeriam dos dízimos e ofertas do povo para seu sustento.
e sofriam quando o povo se descuidava. Ao que tudo indica, a petição dos levitas foi concedida com alegria. Pelas cidades que foram dadas, parece que boa parte delas estava entre as melhores da terra. Nesse processo de distribuição, o povo levou em conta o plano de Deus de que os levitas fossem espalhados em todas as partes da terra de Israel. Desse modo, estariam no meio do povo para instruí-los nos caminhos do Senhor, tanto por palavra como por exemplo. Formariam, assim, uma barreira contra a idolatria. Com base na instrução dada em Levítico 25, 32 a 34, e também no registro da história bíblica, fica claro que estas cidades não foram habitadas exclusivamente por levitas. Note que Hebrom foi concedida tanto para Calebe como para os levitas, tendo em conta o propósito de sua distribuição. Dificilmente esse seria o plano divino. Deus queria que os levitas estivessem no meio do povo de Israel, não isolados, pois eles tinham que instruí-los e guiá-los. Portanto, as cidades dos levitas também foram habitadas por israelitas de outras tribos. É provável que os levitas tenham recebido apenas o direito de ter a quantidade necessária de casas para viver nessas cidades. Se vendiam algo que pareciam ter liberdade de fazer, tinham o direito perpétuo de redimir a propriedade. As outras moradias eram ocupadas por pessoas da tribo a qual pertencia o território. Fora da cidade ficava a área de pastagens para o gado, que se estendia até 2.000 côvados, aproximadamente por 900 metros, além dos limites da cidade. Essa terra era para uso dos levitas, mas não podiam vendê-la. Deviam considerá-la propriedade permanente do Senhor. Agora o versículo 4, caiu a sorte aos coatitas. Lembrando, os 3 filhos de Levi eram Coate, Gerson e Merari. É provável que, quando as 48 cidades foram designadas pelas diversas tribos, elas tenham sido divididas em 4 lotes. Neste caso, os coatitas foram considerados 2 famílias. Os coatitas da linhagem de Arão, que eram sacerdotes, e os outros que não eram. Agora, o verso 8, deram por sortes. A ideia transmitida é a de que o Senhor ordenara a Moisés que a distribuição das cidades fosse feita, lançando-se sortes. Era uma prática comum naquela época. O verso 9 de Judá e Simeão, é interessante notar que, com exceção de Ai, todas as cidades dos sacerdotes ficavam dentro do que posteriormente se tornou o reino de Judá, cuja capital foi Jerusalém, a cidade escolhida pelo Senhor dentre todas as tribos de Israel para nela colocar seu nome. Embora os levitas do norte tenham abandonado suas cidades e seus arredores quando ocorreu a rebelião de Jeroboão, e se dirigido a Judá, foi uma grande vantagem o fato de a maioria dos sacerdotes já estar estabelecida ali. Agora, versos 11 e 12. Como observado anteriormente, no comentário do versículo 3, note que Hebrom foi concedido tanto para Calebe como para os levitas. Comentando o verso 17, falando de Gibeão, os gibeonitas tiveram que servir na casa de Deus. Também
Vimos isto lá no capítulo 9, falando sobre aquela astúcia dos gibeonitas que os tornou, então, servos. O verso 20, Coate, o segundo filho de Levi, era o fundador da grande família dos coatitas, que além de servirem no tabernáculo e no templo, eram cantores dos cultos na casa do Senhor. 25, Gat-Rimon, significa prensa das romãs, é o nome de duas cidades, esta de Manassés e outra de Dan. Agora o verso 41, falando das 48 cidades destinadas aos levitas, quando não estavam ocupados na tarefa de realizar as funções religiosas que lhes incumbiam. Os levitas eram professores dos jovens, leitores, copistas e expositores da lei, analistas e cronistas, que preservavam a memória de grandes acontecimentos e distintos personagens. Eles deviam trazer a religião para a vida cotidiana, ajudando-se entre si e também a seus vizinhos, a fim de que compreendessem o invisível e alcançassem o padrão de Deus. Agora, versos 43 a 45, resumo final de como o Senhor tinha cumprido a promessa que fizera sob juramento para dar essas terras a Israel. A ocupação da terra ainda não estava completa, mas a campanha militar nacional chegara ao fim, e Israel estava finalmente estabelecido na terra prometida. Não sobrou em Canaã nenhuma potência que pudesse ameaçar deslocá-lo dali. Um país pode ser oficialmente derrotado e ocupado antes que cada porção do mesmo cesse de oferecer resistência. Então, o verso 44 diz que houve repouso em redor. O hebraico diz descanso dos arredores, isto é, das nações vizinhas. No entanto, Deus desejava dar-lhes mais do que o mero descanso físico da guerra. A ocupação de Canaã era o início do grande programa missionário que o Senhor planejava realizar por intermédio de Israel. Tal programa de ação só podia ser executado por pessoas representantes desse plano com o exemplo da própria vida. O autor de Hebreus se referiu à conquista desse objetivo espiritual na alma e à realização do objetivo missionário no mundo quando disse: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Está em Hebreus capítulo 4, verso 8. Vejam bem, quando Israel fracassou miseravelmente no cumprimento de seu elevado destino e não pôde entrar em seu descanso, Deus chamou a igreja cristã para cumprir o propósito original. Devemos, portanto, temer que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Capítulo 4 de Hebreus, verso 1. Olha que detalhe muito importante. Infelizmente, a nação israelita falhou. Apesar da fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa, o povo falhou com a sua parte e não entraram no descanso completo que Deus planejava para eles.
E a história, ela se repete. Hoje, também, nós precisamos cumprir com a nossa parte, para que Deus possa cumprir com a dele, né? Agora, continuando nossa reflexão, contemplando as promessas de Deus, fôramos favorecidos com o cenário do mais deslumbrante pôr do sol que tive o privilégio de ver. Aqui é uma experiência narrada de Ellen White. A linguagem é inadequada para pintar sua beleza. Os últimos raios do sol poente, na coloração de prata e ouro, púrpura, âmbar e carmesim, espalhavam seu esplendor pelo céu, sempre mais brilhante, elevando-se mais e mais até dar a impressão de que os portais da cidade de Deus tivessem sido deixados semiabertos e esplendores da glória interior brilhassem através dela. Por 2 horas, o maravilhoso esplendor continuou pelo frio daquele céu do norte. Um quadro pintado pelo artista mestre sobre a tela movediça do céu parecia um sorriso de Deus. Acima de todos os lares terrestres, acima das altaneiras montanhas, das rochas imponentes, das florestas, através das quais passaríamos em jornada, anjos de misericórdia pareciam dizer-nos: olhai para cima. Este esplendor não é senão um vislumbre da luz que procede do trono de Deus. Vivei não só para a terra, olhai para cima e contemplai pela fé as mansões do lar celestial. Esta cena foi para mim como o arco da promessa a Noé, capacitando-me a manter confiança no infalível cuidado de Deus e olhar para a frente, para o céu de repouso, esperando pelo fiel obreiro. Desde então, tenho sentido que Deus nos concedeu aquele sinal de seu amor para nosso encorajamento. Enquanto durar a minha memória, jamais esquecerei aquela visão de beleza, nem o conforto de paz que ela me trouxe. É impossível que mente alguma compreenda toda a riqueza e grandeza de uma única promessa divina que seja. Um apreende a glória de um ponto de vista, outro a beleza e graça de outro ponto, e a alma enche-se da luz celestial. Por meio delas, Ele nos está falando a nós individualmente. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Este lindo texto está na Meditação Matinal de 1953, na página 337. Um texto muito interessante. Agora chegou o momento de aplicar este capítulo 21 para as nossas vidas. Deus é bom, suas promessas são maravilhosas. Sua atuação resulta em satisfação ao coração humano que confia e depende dele. O loteamento de Canaã estava pronto. O assentamento israelita já estava garantido. Embora os levitas não recebessem uma área geográfica, receberam 48 cidades. Não que eles fossem irrelevantes, mas porque eles eram importantes na sociedade do povo de Deus. O clímax da revelação do livro de Josué encontra-se nos versículos finais deste capítulo. Deus jurou dar a terra aos israelitas e cumpriu. Nenhuma de suas boas promessas falhou, todas se cumpriram. Desta forma, o povo desfrutou de descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Tudo aconteceu conforme Deus revelou no Pentateuco. Assim,
cada parte do livro de Josué está fundamentada na teologia proposta na lei do Pentateuco. Não há nenhum desvio do monoteísmo, não há nenhuma hesitação diante da palavra escrita que Moisés deu ao seu povo. Não há nenhuma dúvida de que a terra que está invadindo vem de Deus, uma dádiva que não merece de forma alguma. Ainda assim, cometem-se erros. O povo é tão humano quanto seus genitores, mas ao contrário de seus genitores, confessa seus erros e aprende a evitar os castigos severos, que são resultados de ignorar a palavra explícita de Deus. Pelo fato de o povo assim proceder, o livro de Josué descreve, na prática, o maior triunfo teológico e histórico já experimentado pela nação. Além disso, afirma-se que a conquista e a divisão da terra fazem com que a teologia de Israel esteja alicerçada na realidade histórica. A Escritura mostra que a guerra é real, os cananeus são reais e as cidades são reais. Assim, a teologia israelita não acontece em dimensões mitológicas, mas nos embates cruciais da vida, em assuntos banais, nos eventos reais da história. Até mesmo os milagres acontecem em situações específicas, em momentos específicos. Não acontecem no vácuo ou no mundo mítico. Deus atua em nossa história, não aleatoriamente, mas estrategicamente. Não apenas a terra prometida, mas a Bíblia é uma prova dessa verdade. A palavra de Deus é suficiente, perfeita e exata. Nos fará bem dar-lhes mais valor e ouvidos estudando-a diligentemente. Por isso, reavivemo-nos na palavra de Deus todos os dias. Finalizando nossa reflexão, as promessas humanas são falíveis e deficientes, mas as promessas de Deus são infalíveis e perfeitas. Deus não muda. Está em Malaquias 3, verso 6. A aliança que o Senhor deseja fazer com seus filhos não se resume a bênçãos terrenas. Ela vai muito além. A promessa de Deus em Jeremias 32, verso 40 é: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Lá na cruz, Cristo assinou a aliança eterna com seu sangue, para nos conceder o direito de participar com Ele da herança eterna. Não julgue demorada a promessa de sua segunda vinda, e sim a extensão da misericórdia de um pai que não quer deixar para trás nenhum de seus filhinhos. Não retarda o Senhor a sua promessa, diz o apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso 9. Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O cenário mundial atual tem se revelado como a materialização das profecias bíblicas, apontando para o breve retorno de Jesus como nunca antes. É tempo, amigo ouvinte da palavra de Deus, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto ele está perto, conforme está em Isaías 55, verso 6. Pois, como nos dias de Noé, o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, verso 3. Fechando, olhe para Cristo.
Estude a sua palavra. Fuja das teorias e discursos humanos que sutilmente têm se alastrado em muitos púlpitos como lepra maligna. Apegue-se tão somente à pura e clara verdade revelada na Bíblia. E lembre-se, Isaías 8, verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vigiemos e oremos. Amém? Deus seja louvado por sua palavra. Leve este pensamento. Todas as promessas do Senhor se cumprem, e nenhuma delas falhará, conforme o verso 45. Que eu e você possamos crer fielmente em cada promessa de Deus, porque Deus age na história para operar na terra a salvação dos seres humanos. Amém? Muito gratificante. É confortante saber que Deus é fiel em cada promessa que Ele nos dá. Apegue-se, amigo ouvinte da palavra de Deus, apegue-se às promessas de Deus e siga em frente. Vamos orar? Nosso amado Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo novo despertar. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova cada manhã. Obrigado pela oportunidade de ouvir a sua voz, de ser alimentado pela tua palavra neste momento, através do estudo de hoje. Pedimos, Senhor, que continue nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, nos ajudando para que possamos crer e permanecer ao teu lado, confiando nas suas promessas. Dá-nos um bom dia, fica conosco e abençoe cada pessoa que está participando deste estudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Hoje, segunda-feira, tenham todos um bom dia de trabalho, uma boa semana. E, se Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço. Lembrando que você pode ajudar este projeto deixando o seu like, compartilhando e também comentando e, se não for inscrito, inscrevendo-se em nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.